prazer estar aqui nessa casa que já há tantos anos, né? A Sociedade Teosófica, segundo a minha filha, não é a minha segunda casa, é a minha primeira casa. E na verdade, eu tenho feito um trabalho bastante no nível internacional, tenho viajado muito, já dei palestra em 36 países diferentes, mas em casa, falando em português, é outra coisa, viu, gente? É outra facilidade. Pois é, hoje a gente veio falar sobre um texto de Helena Petrovna Blavatsky, um texto que é chamado Ação Psíquica e Ação Noética. É um texto que não está traduzido para o português e é muito interessante. E esse texto, de uma certa forma, me deu dicas de como lidar com o estresse. Como o estresse é um problema dos nossos dias, né? Como o estresse é um problema da nossa época, aí eu juntei as duas coisas e vamos falar sobre o estresse e vamos falar sobre esse artigo de Helena Blavatsky. Ela não trata especificamente do estresse, mas a gente vai ver que o que ela diz dá muitos insights, muitas percepções de como lidar com o estresse. Então, o que é o estresse? O estresse, eu peguei 4 definições diferentes no Google. Qualquer alteração que cause danos físicos, mentais, emocionais ou psicológicos é considerado um estresse. Outra definição diz que o estresse é a resposta do corpo a qualquer coisa que exija atenção ou ação. E essa definição diz que todas as pessoas sofrem de estresse até certo ponto. Bom saber, né? Porque aí nós não estamos sozinhos no mundo quando estamos estressados, né? Pois é. Deixa eu botar aqui para ter uma noçãozinha da hora. Então, a outra definição diz o seguinte: o estresse é a resposta do corpo a qualquer coisa que exija atenção ou ação. Outro diz assim: o estresse é uma resposta fisiológica e comportamental normal a algo que aconteceu, está para acontecer, que nos faz sentir ameaçados ou que de alguma forma perturba o nosso equilíbrio. Quando nos sentimos em perigo real ou imaginário, as defesas do organismo reagem rapidamente, num processo automático conhecido como luta ou fuga, ou congelamento, e a resposta é o estresse. Na prática, quando nós estamos em situação de perigo, existem umas enzimas, umas adrenalinas, uns enzimas que são jogadas na circulação sanguínea, que você tem uma força que você não tem normalmente, que te dá a capacidade de correr do perigo ou de levantar um carro, por exemplo, coisas que na prática você não tem essa força para fazer. Em situação de extremo perigo, o corpo solta essas enzimas de uma maneira que te torna capacitado de lidar com aquele perigo. O problema é que nem todos os perigos são reais no sentido físico. Muitas vezes são ansiedades psicológicas que dão essa mesma reação de soltar essas enzimas no corpo e de enrijecer os músculos como se fosse uma situação de perigo. E por último, a última definição que eu peguei aqui diz que o estresse é a reação natural do organismo
que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma atitude biológica necessária para adaptação às situações novas. Pois é, são definições, mais ou menos todos nós temos uma certa noção do que é o estresse, todos nós, de uma certa forma, já nos sentimos estressados em algum momento na vida, né? Então sabemos que é uma coisa que deixa a gente tenso, o corpo dói. Pois é. Uma das coisas que para mim é claro, embora aqui fale de danos físicos, emocionais e mentais, quando fala de psicológico, já está falando do emocional e mental juntos, né? Mas eu tenho por mim que quando não é uma situação de perigo, onde você está no meio do deserto e tem que levantar um trator na mão, assim, só para dar um exemplo, as situações são mais emocionais e mentais, muito menos físicas. Então, vamos dar um exemplo. Saio de férias. Saio de férias com a família, num lugar legal, vou para um resort, tudo de bom. Aí chego nessa cidade, uma cidade nova que eu não conheço, levanto cedo, aproveito o dia inteiro, vou dormir tarde, no dia seguinte levanto cedo de novo, ando pra caramba. Vamos dizer, ficamos 4 dias nesse batidão. No final do 4º dia, você está morto de cansado, mas você não está estressado. Por quê? Porque tem um cansaço que é físico, mas tem um cansaço psicológico. Por exemplo, essas profissões essas profissões você mexe muito com o computador, essas profissões, mesmo motorista de caminhão, motorista de ônibus, o exercício físico que se faz é mínimo, mas tem um cansaço emocional e mental. Então, isso nos deixa claro que existem múltiplos eus que nós consideramos nós próprios. Claro que isso é um pouco básico, mas é importante nós detectarmos os vários eus dentro de nós para poder aplicar o relaxamento no lugar necessário, para poder efetivamente lidar com o estresse na sua origem, na sua causa. Por exemplo, quando nós falamos do corpo, nós temos um corpo. O corpo é um só, não é verdade? Mas tem braço, tem perna. Quando fala de cabeça, tronco e membros, você pode dividir, mas o corpo é um só. Você vai esperar que as mãos andem e que os pés cozinhem? Não vai, não é? As diferentes partes do corpo têm funções diferentes, embora o corpo seja um só. Então, da mesma forma, quando nós falamos de corpo físico, corpo emocional e corpo mental, na verdade, não é uma prateleira onde até aqui vai o físico, depois daqui está o emocional, tudo funciona junto, mas tem funções diferentes. Então, detectar a origem do estresse é de extrema importância para poder combatê-lo. Então, essas perguntinhas bobas que a gente faz. Você já reparou que quando você está com sono e quer ler, você não entende o que você está lendo? Por quê? Porque tem um eu que quer ler e tem um outro que quer dormir. Então aí você percebe movimentos diferentes das diferentes partes de você, não é?
Por exemplo, quando você está com raiva, zangado, você tem condição de se sentir bem estando com raiva? É aquela história do dedo, né? Quando você joga a raiva para o outro, um dedo vai para lá e 3 vem para você. Quando você está com raiva, o primeiro a se sentir mal é você. Então você não é capaz de se sentir bem e você não é capaz de sentir amor. Pessoa que você gosta muito, na hora que você está com raiva, você fica irritado com a pessoa, não é? Aí você diz, mas como? Se eu amo essa pessoa, como é que eu fico? É porque a emoção da raiva, ela domina de uma maneira que bloqueia outras áreas do seu ser. Outro exemplo também desses bem banais, quando a gente está preocupado, parece que a cabeça pensa sozinha, não é? E na hora de dormir, a cabeça está pá. Na hora de dormir é uma tristeza, não é? Por quê? Porque você acionou um mecanismo mental que, de uma certa forma, bloqueia as outras funções do ser integral que é você, que inclui o físico, o emocional, o mental e o espiritual. O espiritual, para falar assim, tudo junto, mas existem muitas dimensões de você funcionando juntos, né? Então, essas partes de nós mesmos, essas que criam estresse, elas têm um mecanismo que na Índia é chamado de kama manas. O que é kama manas? Kama é o elemento pessoal. É o que eu quero, é o que eu não quero, é o que me incomoda, eu sou assim, eu gosto assim. E manas é a mente. Então, geralmente, kama manas funciona junto. Então, eu tomei um sorvete é delicioso. Aí, amanhã, eu vou lá de novo, mas aí minha cabeça disse, deixa eu ver que hora que abre lá a loja para eu ir lá tomar o sorvete de novo. A cabeça tem que funcionar, tem que pegar meu carro e ir lá, tudo. Então, a cabeça funciona para me trazer o prazer do sorvete que eu quis, que eu tomei ontem e quero repetir. Então, isso é um mecanismo simples de kama manas, a cabeça funcionando para criar as condições para você se satisfazer a si próprio. Então, a gente tem que ver, nesse sentido, claro que o exemplo é bem simples, mas esse funcionamento chamado de kama manas, esse funcionamento da mente e da emoção juntos, nossa, abrange muitas áreas do nosso ser. Até não prestar atenção. Nós estamos lendo uma coisa, nós queremos, gostamos do texto, vamos ler. Nossa, é outra coisa. Por quê? Porque kama manas trabalham junto. Que texto chato. Eu vou ler, tá bom. Tá bom. Mas aí eu vou ter que ler a mesma frase 3 vezes, porque se não tem a emoção junto, que dá o incentivo, que dá a motivação, a cabeça fica mais ou menos prejudicada. Então, é importante a gente ter em mente que, assim como as mãos têm uma função e os pés têm outra, também as emoções têm uma função e a mente tem outra. E quando trabalham juntas, a coisa funciona bem melhor. Quando se separam, aí vem o estresse. E aí, como que a gente vai lidar com as nossas emoções e com os nossos pensamentos? A maior dificuldade disso é que muitas vezes, a maioria das vezes, nós nos identificamos com os nossos pensamentos.
muitas vezes nós não conseguimos compreender bem que os nossos pensamentos são como computador e que tem um ser ali que está se expressando, mas que o ser e o computador são coisas diferentes. Aí, quando eu estou falando de computador, estou falando do cérebro físico, né? Então, uma coisa é certa, a emoção precisa de um pensamento para se manter. Porque a emoção é como água, ela flui. Mas se você dá uma forma ao pensamento, como um vaso, como um copo, ela fica. Isso é importante porque nem sempre nós sabemos como lidar com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Então, tem uma emoção de mágoa, tem uma emoção... Vamos falar mágoa, não vamos falar de raiva não, a raiva é meio pesada, vamos falar de mágoa. Tem uma emoção de mágoa. Quando tem uma emoção de mágoa, geralmente tem um pensamento ali. Ai, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo, olha que coisa, fulano fez isso comigo. Se a gente não alimentar o pensamento, a emoção corre. Prestem atenção. Todas as vezes que tiver uma emoção ruim, como a cabeça fica alimentando aquilo. Então, se a gente quiser mudar a emoção, a gente tem que mudar o pensamento junto. A gente tem que deixar aquilo soltar e pensar em outra coisa. Não alimentar aquele tipo de emoção. Mesmo em emoções mais pesadas, se a gente respira fundo e, assim, tem uns mecanismos um pouco simplórios que a gente pode usar. Assim, tipo, essa emoção está me perturbando. Dalai Lama chama as emoções pesadas de emoções perturbadoras, porque elas realmente perturbam a gente, não é? Então, é bom viver perturbado? Melhor mudar esse pensamento, não é? Melhor não alimentar e deixar ela fluir, deixar. Escorre, não alimenta. Assim, claro que isso exige prática. Claro que isso exige autoobservação. Claro que isso exige autoconhecimento. Então, agora vamos ao artigo de Blavatsky. Isso é só introdução ao artigo de Blavatsky, onde ela chama de ação psíquica e ação noética. Nesse artigo, tem umas partes desse artigo que, para mim, pessoalmente, não são tão interessantes. Mas, como eu estou falando sobre o artigo, ela fala de uma urgência de alguns teósofos, de algumas pessoas, que ela adaptasse o discurso dela à ciência da sua época. E ela diz, isso não esperem de mim. Imagina se ela tivesse feito isso, né? A gente ficava sem os escritos dela, né? Porque a ciência mudou tanto, na época que ela escreveu não tinha nem avião, não é?
não tinham descoberto o átomo ainda, não tinha, mas estou aqui com o meu iPad, celular, não tinha nada dessas coisas, né? Porque tudo foi a partir do magnetismo, foi tudo a partir do... Eu não estou muito na área da ciência, mas a gente sabe um pouco disso, que descobriram o elétron e o campo magnético, e a partir daí tudo foi possível em termos de televisão e esses aparelhos que a gente usa tão frequentemente, etc. Pois é. Ela diz que os casuístas medievais adaptavam as suas filosofias à revelação divina dogmática da Igreja. Resultado, aquilo se perde, não é? E, evidentemente, ela faz uma crítica aos cientistas da sua época. E ela diz que se eles se limitassem aos fenômenos físicos, não haveria problema. Mas eles queriam tirar conclusões a partir da sua compreensão, da compreensão limitada que tinham dos acontecimentos científicos da época, eles tiravam conclusões para o nível psicológico também, para o nível espiritual também. E ela fala de alguém que a gente pode dizer assim, até tu, Brutus. Ela fala do Darwin, aquele que defende evolução e que a gente considera, puxa vida, alguém da ciência defendendo a evolução, que beleza. Pois é, mas o próprio Darwin, ele dizia que as ideias são movimentos animais dos órgãos dos sentidos. Ou seja, sem o cérebro, não haveria possibilidade de qualquer funcionamento mental. E aí, nesse caso, ela diz, então, Lúcifer tem que vir mostrar o que precisa ser mostrado. Aí você pensa, Lúcifer, o diabo? Não, Lúcifer era o portador da luz. Esse portador da luz foi deturpado o conceito para significar o diabo. E ela mesma, como ela tentava mostrar as coisas de uma perspectiva mais profunda, ela fez até uma revista chamada Lúcifer, que foi um escândalo na época, né? Porque como é que você vai chamar a revista daquilo que muita gente considera como o diabo? Mas não é o diabo, é o portador da luz. Então, nesse embate com os cientistas da época, ela fala que eles consideravam que não havia livre-arbítrio para o ser humano. Que o ser humano é que nem um animal, só age por instinto e não tem livre-arbítrio. E que não é possível nenhuma atividade mental fora do cérebro. Mas, porém, todavia, contudo, eles não conseguem explicar a autoconsciência. Porque os animais não têm autoconsciência. Como que você explica que o ser humano tem autoconsciência? E ela diz que a autoconsciência pertence ao humano superior. Pertence àquela parte do mental que está associada ao princípio búdico e ao princípio átmico, ou seja, é a parte espiritual da mente. É a parte espiritual da mente que nos dá a possibilidade da autoconsciência. Já que a questão simplesmente do raciocínio concreto e das emoções, o ser humano compartilha com os animais. E os animais não têm autoconsciência. Pois é. Então, dentro desse contexto, surge a questão
da natureza dual da mente. A parte superior, chamada de noética, que é um termo grego, de onde se usa o termo nous, que quer dizer o espiritual. Eu fui num congresso em Astana que chamava a noosfera, e que é justamente essa parte superior da mente, usando esse termo grego. Não sei se eu pronuncio certo, mas está escrito nous. Pois é. Então, o princípio noético é o princípio impessoal. E o princípio psíquico é o princípio pessoal. Então, nessa natureza dual da mente, não se diz que o ser humano é um animal racional? A parte animal corresponde simplesmente ao uso do mental inferior junto com o emocional compartido com os animais. Mas tem o racional, e esse racional é justamente o que ela chama de noético. E aí, nisso, ela faz umas revelações bem diferentes daquilo que a gente está acostumado, ou pelo menos que eu estava acostumada, né? Ela fala, primeiro, que o princípio psíquico é pessoal, o princípio noético é impessoal. E ela diz também que cada parte do corpo tem a sua própria memória. Então, quando você machuca aqui, tem uma memória do corpo, de como vai restabelecer e botar o mais igualzinho possível ao que era antes. Aí você vai pensar, puxa, mas meu braço, onde cortou aqui, tem uma memória? Pois é, cada parte do corpo tem a sua própria memória. E ela fala que tem impulsos que têm origem na psique e outros impulsos que têm uma origem noética ou búdica. Ela está falando do corpo, ela está falando dos órgãos. E aí, como assim? Como o impulso que vem de fora é um impulso psíquico. O impulso que vem de dentro ou da natureza espiritual é um impulso noético. E aí vem aquilo que eu achei mais diferente de tudo que eu já tinha lido. Ela diz que, assim como nós temos um sistema nervoso, com nervos que carregam os impulsos para o cérebro, nós temos também um sistema nervoso que responde aos estímulos espirituais. No corpo. Pois é, para identificar o sistema nervoso físico, você vai estudar anatomia e tá lá, né? Não é uma coisa tão difícil. Mas identificar o sistema nervoso que responde aos impulsos espirituais não é tão simples. Mas a gente tem algumas dicas. A acupuntura, por exemplo. A acupuntura tem os meridianos. E quem faz acupuntura, eu já tive convivência com pessoas que fizeram curso na China, em Cuba, etc. Pessoas que tinham realmente experiência de acupuntura. E eles conhecem os meridianos, são os nervos de um outro sistema
que é físico, mas a gente não vê. E eles sabem que se você botar a agulha aqui, vai aliviar seu fígado. Mas se você botar a agulha aqui, vai aliviar seu baço. Mas se você botar a agulha aqui, vai aliviar a dor na perna sua. E assim, na sola dos pés, tem todos os canais dos meridianos, todas as terminações dos meridianos estão na sola dos pés. Então eles fazem massagens e não sei o quê, e eles atuam nos órgãos através dos meridianos. E eu já vi isso funcionar. Assim, só para dar uma dica para vocês, eu conheci um médico de Cuba, que esteve aqui no Brasil, num desses congressos de acupuntura, e ele me disse que 70%, isso já faz um tempo, né? Eu não sei se a proporção hoje é a mesma, mas ele me disse que 70% das operações em Cuba são feitas com acupuntura e não com anestesia. Para cortar o coração, para fazer todo tipo de cirurgia que a gente conhece. Eles pegam com os meridianos da acupuntura e fazem uma anestesia e cortam, e o paciente não sente nada. Talvez pela própria dificuldade do embargo, deles terem acesso a, vamos dizer assim, equipamentos e coisas assim, eles tiveram que partir para coisas muito mais naturais. E a aliança de Cuba com a China e com a Rússia, e a China realmente é onde essa ciência da acupuntura se desenvolveu, né? Então, mas só para dar um exemplo concreto, você fazer uma operação do coração, sem anestesia, botar umas acupuntura, cortar, fazer a cirurgia e tudo bem, é uma coisa que a gente vê que a coisa funciona, né? Não é simplesmente uma balela de um placebo, né? Também tem os chakras, né? Os chakras, a gente sabe que eles estão no nível etérico, que também é físico. E se a gente lê o livro do Taimni, Autocultura à Luz do Ocultismo, ele fala muito do funcionamento dos chakras, de como os chakras fazem uma intermediação com os nervos físicos para produzir as sensações, para produzir os pensamentos e etc. Pois é, então, para mim a única coisa que eu consigo visualizar desse sistema nervoso, assim, concretamente, são os meridianos da acupuntura e os chakras. Outra coisa que ela diz, tem órgãos do corpo que respondem a impulsos manásicos ou noéticos, e outros que respondem a impulsos camásicos ou psíquicos. Ou seja, ela diz que no corpo humano é como uma harpa eólica com 2 conjuntos de cordas. As cordas dos nervos físicos e as cordas desse sistema nervoso espiritual. Outro detalhe que ela acrescenta, e aí também faz muito sentido para mim, é que a maior parte dos órgãos, das cordas do sistema nervoso espiritual, eu que estou dando esse nome, né? Mas se tem 2 sistemas, você tem que dar um nome para um, um nome para o outro, né? Esse sistema nervoso espiritual, as cordas estão principalmente ao longo da coluna vertebral. E aí a gente se lembra das escolas de meditação.
escolas budistas, hindus especialmente, que nos dizem que a postura da meditação, com a coluna reta, não dura, mas com as suas ondulações naturais, mas a coluna reta facilita esse fluxo de energia. Eu sempre soube que a coluna reta facilitava na meditação. E vocês já tentaram meditar assim? Não funciona, não é? Tem uma postura, e não precisa ser necessariamente sentado, pode ser até deitado, mas você estando com a coluna reta, a coisa flui melhor. Essa é a minha experiência, né? Mas eu não sabia por quê. E aqui nesse artigo, Ação Psíquica e Ação Noética, Blavatsky nos explica por quê. Porque a maior parte dos nervos desse sistema nervoso espiritual estão ao longo da coluna vertebral. Então aqui a gente começa a perceber o papel da meditação em lidar com o estresse. Por quê? Porque a meditação é um mergulho em nós mesmos. É quando a gente cria um silêncio, um relaxamento, tanto no físico, no corpo, no físico, quanto no emocional e no mental, de forma a entrar mais profundamente na nossa natureza espiritual. Que muitas correntes de meditação, especialmente ligadas ao budismo, nos dizem que o primeiro estágio da meditação é a pacificação mental. Vejam. Então, nós vamos criar um ambiente para nós próprios, onde vamos colocar o físico como se estivesse dormindo, as emoções tranquilas e a mente ativa. Não a mente, vou ter que ir para lá, não. Esse quero entender, esse sentido de busca, esse sentido de acionar a inteligência em nós. Não inteligência de isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não. Deixa eu ver, deixa eu entender. Esse sentido de busca nos leva a procurar não nas respostas conhecidas, mas num mergulho onde a inteligência vai funcionar. E a própria inteligência é uma característica de Budi, não é uma característica da mente. A mente, ela coleta dados, mas quem entende é Budi. Essa coisa de... Quando a gente fala de Budi, a gente está usando uma linguagem teosófica, mas Budi é descrito como um princípio que é o berço espiritual propriamente dito, da autoconsciência, da inteligência, da felicidade, do amor. Os hindus chamam de Sat Chit Ananda. É o ser
é a consciência e a felicidade. Isso, chegar a essas dimensões de nós mesmos, onde nosso verdadeiro ser está, onde há felicidade, onde há inteligência. Talvez isso seja um objetivo legal da gente buscar, não é? Dimensões espirituais de nós mesmos. Mas para isso, nós temos que encontrar a pacificação de que falam os budistas em termos de meditação. A pacificação no nível físico, a pacificação no nível emocional, a pacificação no nível mental. Na literatura teosófica e entre os teósofos de uma maneira geral, existe uma fórmula que é muito difundida, que é a do estudo, da meditação e do serviço. Por quê? Porque o estudo alarga os nossos horizontes, faz com que nós possamos compreender melhor, além simplesmente da mentalidade que nós recebemos por educação e colégio e essas coisas. Então, abre os nossos horizontes. O serviço é de extrema importância, porque o principal problema que nos bloqueia em relação à espiritualidade é o egoísmo. É o estar autocentrado, estar se preocupado só consigo mesmo. E através do serviço, você percebe que muita gente tem muito mais problema que você e está em condição muito pior do que você e que talvez você queira fazer alguma coisa. Então você tira o seu eu das autopreocupações através da sua relação com os demais, especialmente através da relação do serviço. Pois é, são de extrema importância, mas é a meditação que nos vai sintonizar com o nosso sistema nervoso espiritual. É através da meditação que nós vamos vibrar de uma maneira muito mais significativa, atendendo às nossas necessidades. Já a própria descrição do aspecto búdico da vida, você é você mais, no fundo, na concepção mais espiritual, um verdadeiro filho de Deus, com a capacidade de ver as coisas como elas são, com inteligência e com amor no coração, com felicidade. Será que a gente pode querer algo mais além disso? Será que nisso, aí, nesses níveis espirituais, não está a solução de todos os nossos problemas? É a meditação que nos vai sintonizar com esse sistema nervoso que está aqui no físico, que nos vai conectar. Claro, para isso ser possível tem que acalmar, tá certo? Não, enquanto tiver muito tumulto, o tumulto faz um barulho que faz com que a gente não
Escute aquela voz divina, aquela voz do silêncio que está no nosso coração. Então, é de extrema importância a meditação. Acalmar e alinhar os nossos veículos. E assim, agindo de forma tríplice, acalmando o nosso corpo físico, relaxando o nosso corpo físico, aprendendo a vibrar emocionalmente nos níveis mais elevados. Em vez de vibrar com raiva, em vez de vibrar com mágoa, vamos vibrar com amor, com simpatia, com compaixão, com boa vontade. É o mesmo emocional, só que você vibra na sua parte mais sutil, que faz essa conexão com a natureza búdica. E, de alguma forma, dominar a mente também. Enquanto a mente estiver como um macaco pulando de galho em galho, ela dispersa, ela é ineficiente. Mas o melhor disso tudo é que esse processo funciona um pouco como quando você tem uma pequena percepção búdica desse amor, dessa tranquilidade, dessa paz. É como se as coisas passageiras perdessem importância. Então, a gente não vai fazer tudo de uma vez, mas acalmando o nosso físico, vibrando emocionalmente nos níveis superiores e adquirindo certo, gradual controle da mente, a energia espiritual vai fluir. Isso é uma ciência de autocultura, uma ciência de trabalhar os diferentes níveis do nosso ser. Mas, ao mesmo tempo, é uma arte. Cada um de nós tem que encontrar o seu jeitinho de ir fazendo essa tranquilização, que certamente nos tirará do estresse físico, emocional, mental, e nos trará uma qualidade de vida espiritual que não tem preço. Vejam como Blavatsky nos agrega nesse artigo, mostrando os sistemas nervosos que nós temos aqui agora, que nos capacitam a nos conectar com o mais espiritual de nós. Mas para isso tem que acalmar a personalidade. Muito obrigada.